Olá, mais um Pod Jus, eu sou Rose Vicentini e hoje vamos conversar sobre direito sanitário. Na mesa, claro, ao meu lado sempre, doutora Suelen Benigno, e temos convidados especiais para essa temática. Vamos conversar com o doutor Tiago Pires, ele que é promotor de justiça com atuação na saúde, e também com a doutora Clenira Avanza, ela que é advogada sanitarista, presidente da Comissão Nacional da ABDS, a Associação Brasileira de Advogados Sanitaristas. Que bom termos essa oportunidade juntas. Cumprimento primeiro a minha parceira de sempre, doutora Suelen. Olá, Rose. Olá, pessoal. É um prazer estarmos aqui novamente. E nós temos aqui convidados importantíssimos e especiais. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, gostaria de cumprimentar inicialmente a doutora Clenira Avanza, que eu preciso fazer aqui um recorte todo especial sobre a atuação dela no Brasil. Na apresentação inicial, a gente já sente o tamanho desta advogada, o que nos inspira, todas nós, advogadas e advogados sanitaristas de todo o Brasil. Doutora Clenir, muito obrigada pela oportunidade e vamos partilhar esse conhecimento, não é? É uma alegria estar aqui em Imperatriz e nesse Pod Jus, que é extremamente importante para esclarecer as pessoas que precisam saber como se conduzir para conseguir um direito, né, que foi consagrado na Constituição de 88 e até hoje nem 70% da população consegue alcançar esse direito. E para começar, doutor Tiago, já lança a primeira pergunta para o senhor. Vamos esclarecer, antes de tudo, o que é direito sanitário. Sim. Bom dia. Meu nome é Tiago Pires, sou promotor de justiça em Imperatriz. Pelo meu sotaque, já deu para perceber que eu não sou do Maranhão, sou de Minas Gerais. Estou no Maranhão há 10 anos, já percorri boa parte do estado. E comecei a trabalhar com direito sanitário em 2020. E o direito sanitário é um ramo do direito. Muitos doutrinadores conceituam ele como um ramo qualificado do direito administrativo, que tem um conjunto de regras, princípios e atos normativos que regulam o direito à saúde para a promoção do bem-estar físico, bem-estar psíquico e social das pessoas. Esse ramo do direito administrativo já foi chamado de direito qualificado administrativo ou direito da saúde pública, mas o que os doutrinadores qualificam hoje como um direito sanitário. A gente observa aqui de forma bem conceitual o que é o direito sanitário, mas eu já devolvo para a doutora Clenir para ela nos entregar aqui na prática. Como é que tudo isso funciona, para além do conceito? Então, o direito sanitário, na verdade, ele é baseado nos princípios constitucionais da entrega que o Estado precisa fazer do que ele prometeu na Constituição. Nós não podemos cobrar do Estado brasileiro que ele entregue além disso, mas nós podemos cobrar que ele entregue o que está prometido lá. Ou então a nossa Constituição não vale, não é isso? Enfim, e o direito sanitário é um ramo do direito que as pessoas não gostam muito de estudar. Primeiro que a lei basilar do direito sanitário é a Lei 8080. E o problema dessa lei é que ela não tem uma única regulamentação. Ela tem várias e ela tem 247 modificações que foram feitas e que foram transformadas, né, em portarias, em resoluções. Então, é um ramo do direito que as pessoas têm que gastar muito tempo, né? O advogado precisa se dedicar e ele, quando vai ser demandado em qualquer questão judicial, ele costuma ser tratado como as demais questões, o que não é justo, porque o direito sanitário envolve algo muito célere, que é a vida. Né? Qualquer atraso numa questão judicial da saúde, tenho certeza que vai ter um agravo sério, vai ter uma sequela ali. Ou alguém vai ser mutilado de forma desnecessária, que são as mutilações que acontecem
com as pessoas diabéticas e que possuem outras, né, enfermidades. E aí, se o juiz ou a promotoria demora para analisar, essa sequela só aumenta. E, na maioria das vezes, vai a óbito com o processo na mesa do magistrado, porque coloca em ordem de chegada. E quando não poderia colocar em ordem de chegada, porque a Lei 8080 é uma lei federal, geral, e existe prioridade. Então, nós não podemos ficar comparando uma lei que é geral, que existe prioridade, que é baseada nos princípios constitucionais, colocar em julgamento com o direito positivo da parte administrativa, que pode esperar. Vai haver um dano também? Vai haver um dano, mas o dano não será a morte de alguém. E no direito sanitário, o dano, na maioria das vezes, é a morte de alguém. E a gente tem assim, inúmeros casos para apontar isso aí. Né? A decisão demorou a chegar, obrigando um cardiologista a ver um paciente que está lá. Ele vai a óbito, porque o tempo de espera é de 15 minutos, 20 minutos. Se ele não chegar, o paciente vai morrer. Então, nós podemos concluir aí, doutora, que o direito à saúde é um direito também que se vincula a políticas públicas, né? Sim. Elas precisam ser colocadas em práticas, né, doutor, para que se tenha uma saúde de qualidade. Sim, eu acho que quando a gente está tratando do direito sanitário, mais do que a saúde, a doutora Clenia coloca muito bem, nós estamos tratando do direito à vida. Sim. Né? E é um direito, então, fundamental. Talvez o mais importante de todos. Sim. E hoje, quando as demandas do direito sanitário, do direito à saúde chegam na promotoria ou chegam ao judiciário, elas têm prioridade. Né? Na promotoria, um caso de UTI, por exemplo, ele é atendido de imediato. Uma demanda de UTI chega na promotoria, todos os outros processos são interrompidos, todos os outros atendimentos são interrompidos e nós vamos tratar desse caso de UTI. E o judiciário da mesma forma. E o juiz, protocolado uma ação, distribuído uma ação, requerendo lei de UTI, ele analisa de imediato, porque a postergação desse processo significa a morte desse paciente. Então, a saúde... Só tem um pequeno detalhe que eu gostaria de colocar aqui no nosso debate. A promotoria age, nós temos ali ou a promotoria, ou a defensoria, sim, ou a advogada sim, sanitarista, como sim, somos aqui na mesa. Temos uma decisão judicial, mas eu não consigo cumpri-la, doutor. Sim, esse é um grande problema, doutor. E onde está a razão disso? Veja. Eu tenho aqui cá algumas ideias do que poderia ser, mas na concepção do senhor, qual é o problema? Olha, o debate é interessantíssimo, e amplo, a sua pergunta, e amplo. Se me permitir retomar um pouquinho, veja bem, nós adotávamos no Brasil, antes da Constituição de 88, um sistema de saúde que ele atendia apenas as pessoas que tinham carteira assinada, que é o sistema de Seguridade Social. Então, se você tinha um trabalho e tinha sua carteira assinada, era vinculada eu acho que se chamava INPS na época, né? Hoje INSS, você era atendido. Por exemplo, nos Estados Unidos, se adota o sistema de segurança privada. A pessoa, para ter acesso à saúde, ela tem que pagar por um seguro. A partir da Constituição de 88, se adotou um sistema universal para garantir o acesso a todas as pessoas. E esse sistema é muito interessante. Ele foi baseado no sistema do Reino Unido, que adotou esse sistema pós-Segunda Guerra Mundial, onde os soldados voltavam da guerra e precisavam ser atendidos. Estavam muito debilitados, não pagavam por um sistema de saúde, por um plano de saúde, e não tinham atendimento digno. Então, o Reino Unido, naquela ocasião, discutiu e ampliou seu sistema de saúde para atender toda a população. O Brasil, no movimento sanitarista, discutiu muito o sistema que era adotado anteriormente e passou-se, então, após a Constituição de 88, a adotar um sistema universal.
Sistema universal o quê? Garantir a integralidade e universalidade de atendimento para toda a população. Eu sempre brinco, é tudo para todos o tempo todo. Só que o Brasil... Vamos dar conta disso? O Brasil é o único país com mais de 200 milhões de pessoas que adota esse sistema. Daí nós temos obstáculos, obviamente. Mas nós, por parte da promotoria, cobramos ao máximo a implementação de políticas públicas. A ausência de leitos de UTI, por exemplo, que é o caso o exemplo, né, que você deu, é um problema no Brasil todo. Imperatriz, então, nem se fala. Quando nós chegamos aqui em Imperatriz, em 2020, nós tínhamos poucos leitos públicos. Por meio de uma ação civil pública, pós-pandemia, conseguimos implementar mais 10 leitos no macro-regional de UTI e mais 10 leitos no Hospital Municipal de Imperatriz, além de mais 10 leitos em Açailândia e mais 5 leitos no município de Porto Franco. Resumindo, ampliou-se um número significativo de leitos. No dia seguinte da implementação de todos os leitos, chegaram novas demandas procurando mais leitos de UTI. Nós chamamos todos os diretores do hospital para conversar. Falaram, se colocar mais 50, no dia seguinte, vão ter mais pessoas procurando a promotoria, buscando leitos de UTI. Hoje, o que se faz muito na ausência do leito público, o paciente, por meio de uma decisão judicial, é colocado num leito de um hospital privado às custas. Mas na decisão já vem, muitas vezes, essa possibilidade. Sim. E aí o paciente fica dias e dias esperando. Não só com relação ao leito de UTI, e eu compartilho aqui, se quiserem também fazer comentários, doutora, mas um medicamento de alto custo, da mesma forma. Aí espera-se um bloqueio. E aí o paciente espera, e esse tempo que é ficção para nós, né? Então, como fica a vida? A doutora Clenir, ela já foi secretária de saúde, ela pode muito bem descrever a dificuldade que é de um secretário de saúde de implementar as políticas públicas. Mas a senhora não concorda que a ideia é de ineficácia muitas vezes? Então, olha só, o primeiro ponto, quando se trata de uma ordem judicial expedida, o autor dessa ordem, ele tem a obrigação de fazer com que essa ordem seja cumprida. O magistrado, ele não pode ser simplesmente alguém que despacha administrativamente. Não, eu já dei a ordem. Se ela for cumprida ou não, e aí? Não é assim. Né? Olha lá o que a Loman diz, né? A lei que orienta os procedimentos da magistratura. Ele tem obrigação de acompanhar a ordem que ele emitiu e fazer com que ela seja cumprida, porque senão nós não teremos mais segurança jurídica em lugar nenhum, porque para que eu vou buscar uma ordem judicial se ela não é cumprida? E na maioria das vezes ela não é cumprida, e o advogado retoma várias vezes em busca do magistrado para que ele exerça o poder que ele tem. Porque tanto o Ministério Público quanto a magistratura, eles têm um poder considerável, que podem fazer acontecer várias coisas. E aí a gente entende também que o volume de processos que um juiz, né, principalmente juiz de piso da Fazenda Pública tem, é imenso. Nós sabemos disso, mas se nós, advogados, aceitarmos todas essas, né, esses motivos verdadeiros, nós não vamos atender ao nosso cliente, aquele que te procurou e muitas vezes nem pode pagar advogado, e você o atende, porque nós, advogados, também, enquanto médicos, nós não podemos deixar de atender um caso de urgência, apesar de ter muitos que não fazem isso, assim como também tem muitos médicos que não atendem a urgência, mas o nosso estatuto também nos obriga a atender. Então, não é justo que, ao conseguir uma ordem judicial, essa ordem não seja cumprida, nem conosco, que somos profissionais, e nem com o nosso cliente. Agora, a questão de políticas públicas, doutor Tiago, e ele, quando descreveu o direito sanitário,
ele falou sabiamente, porque ele é um estudioso da questão, e aqui eu quero fazer um parênteses, sabe, doutora Rose, para poder dizer que o doutor Tiago é uma exceção à regra, né? Não são todos os promotores que se dispõem a estudar o que é o direito sanitário, né? É muito mais fácil para ele aplicar o que ele pode aplicar sem ter que estar gastando o tempo dele estudando o direito sanitário. Mas eu penso que todo mundo que está inserido na questão da saúde, ele precisa estudar. A saúde é complexa, ela não tem rotina, e as políticas públicas precisam ser implementadas nesse país. O que nós assistimos, e no Brasil inteiro, não é só em Imperatriz, é no Brasil inteiro, é um completo descaso. Se nós sairmos hoje para olhar o acondicionamento de vacinas, com certeza ficaremos horrorizados. Não estou falando aqui em Imperatriz, mas em qualquer lugar desse país. Se você buscar, sabe, a temperatura que ela está condicionada, ninguém vai ter aquele termômetro, ou se tiver o termômetro, ele não está funcionando. E isso é criminoso, porque mata uma criança, porque promove qualquer reação nessa criança que nós nem sabemos precisar o que pode acontecer com uma criança que é vacinada dessa forma. Então, percebo, doutor Tiago, que que a não implementação das políticas públicas é motivo, entendeu, de vários óbitos. Isso precisa ser fiscalizado, se as políticas estão implementadas. Isso é, cadê o termômetro que tem que medir a temperatura vacinal? Outra coisa, nós precisamos exigir também que sejam cumpridos as cautelas e os protocolos sanitários. Nós não podemos ter paciente, sabe, junto com depósitos de lixos. Nós não podemos ter o esgotamento sanitário sendo jogado na rede comum. O que ele está fazendo? Está proliferando todas as doenças que aquele hospital está tratando, ele está devolvendo. Você imagine que são as pessoas com câncer, que são as pessoas com doenças contagiosas, tudo isso aí sendo jogado no esgotamento comum. Por isso que o meio ambiente está muito ligado à saúde de todos nós. E para concluir isso aí, nós precisamos pensar por que o sistema é universal, o sistema de saúde brasileiro é universal? Porque não existe saúde só para um grupo. Ele é considerado, o SUS, o nosso sistema, como o mais inteligente do planeta. É verdade. O nosso PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, recebe prêmios e mais prêmios, e nenhum incentivo financeiro. Agora, por exemplo, quando se desenha outro orçamento público, nós precisamos ficar alertas e muito vigilantes. Por quê? Aonde eles estão cortando? No orçamento da saúde, como se pudesse reduzir a meta vacinal desse país. Nós não podemos. Então, ou é universal a saúde, ou não é saúde. E quer uma prova? Isso é muito claro de provar. Eu acho que foi, não tenho certeza se foi do Banco Santander. Na pandemia, morreu um dos maiores acionistas e praticamente dono de uma rede bancária multinacional. E ele morreu por quê? Se ele tinha os melhores tratamentos de saúde. Sabe por que ele morreu? Porque faltou a única coisa que não se pode comprar, o oxigênio. E o que ele estava respirando, na cidade que ele estava, era altamente poluído. Então, o ar residual que ele tinha não foi suficiente para garantir a sobrevida dele, né? E o que foi que o matou? O ar contaminado. Ele precisava de ar. Aí ele tinha tubo de oxigênio, ele tinha tudo isso. Mas o ar residual, que é feito pelo ar que nós respiramos,
era altamente poluído e ele respirou tudo isso. E aí, por isso que é universal, doutor Tiago, e por isso que todos nós precisamos brigar pelo SUS. Aí quando fala assim, a saúde complementar, e tem gente que diz assim, a saúde particular. Não existe saúde particular nesse país. A saúde complementar, ela é autorizada pela Constituição. Ela faz parte do Sistema Único de Saúde. Porque um país que é do tamanho de um continente conseguiria atender a todos os seus habitantes, mais estrangeiros, mais os agregados, não é isso? Não conseguiria, não é isso? Então, existe saúde particular? Não. Saúde particular, se ela tivesse sido criada a parte da Constituição, não é isso? Mas não. Foi a Constituição que disse que seria permitido. Por isso que ela tem a ANS como uma agência, né, estatal reguladora. Quem regula os planos de saúde? O governo brasileiro. Eu só queria fazer um complemento à doutora Cleni, que ela coloca muito bem quando ela faz uma correlação entre a saúde e o meio ambiente, porque o conceito de saúde que muitas vezes as pessoas têm é de ausência de doença. Mas o conceito correto de saúde, ele é mais ampliado. Sim. Ele é um bem-estar físico, Sim. psíquico, que diz respeito a não só ao aspecto ausência de saúde, mas condições dignas de trabalho, de educação, de lazer, de transporte, enfim, todas as condições que uma pessoa possa se desenvolver de forma digna. Então, o conceito de saúde então envolve não só hospitais, não envolve só medicamentos, mas envolve trabalho, envolve a escola, envolve o transporte público, envolve a cidade como um todo. Todo o ambiente que nós vivemos, né? E prestando também só alguns adendos ao que a doutora Cleni ela relata quanto à questão da universalidade, no movimento sanitarista, a ideia inicial era de que o sistema no Brasil fosse todo público. Mas, quando da Constituinte se discutiu e se chegou ao debate, né, o que prevaleceu foi, não, o nosso país, por ser um país de proporções continentais, nós não conseguiremos atender todas as pessoas. Então, nós precisamos de uma saúde complementar, que é hospitais privados vão fazer contratos com o setor público para prestar o serviço público também, e uma saúde suplementar, prestada por hospitais privados para quem tem condição de pagar por aquele serviço. Aí vem o detalhe. Não encontro saída no SUS. O paciente pode chegar no escritório, na defensoria, promotoria falar. E aí eu tive que buscar o plano de saúde. Temos demandas também, né? Sim. Agora, a questão do problema da saúde pública, a meu modo de ver, né, é a questão do orçamento. O orçamento da saúde, como a doutora Cleni bem frisou já aqui, ele tem sido deteriorado ao longo dos anos, né? Nós podemos observar aí nos últimos 10 anos que não houve aumento significativo do orçamento público destinado à saúde, a não ser no período de pandemia. Realmente, destinado ao combate da pandemia, houve-se um ápice significativo. Mas, usualmente, ano a ano, não. A União não tem destinado, tanto aos estados como aos municípios, mais recursos para a saúde. Os estados e o município, consequentemente, têm destinado pouco recurso à saúde também, de maneira que ela vai se deteriorando. Então, falta o leite de UTI, falta o medicamento, e ainda a má gestão do recurso público deteriora ainda mais. Exemplo, o município de Imperatriz. O município de Imperatriz ele tem um orçamento de 1 bilhão por ano. E a segunda cidade do estado, do Maranhão. É a segunda estado do Maranhão. Ele destina uma quantia significativa para a saúde, quando você analisa o orçamento de 2023. Mas a gestão desse recurso ela é feita de forma ineficaz. Por quê? 80% desse valor é gasto com o quê? Folha de pessoal. Sobram 20% para comprar medicamento, para fazer cirurgias, para custear o leito de UTI, para pagar o aluguel dos hospitais, das UBSs, conta de energia, que não é barata, compra de OPME, de órteses e próteses para cirurgias que são caríssimas. Enfim, sobra pouco
para fazer o que é para a população, que é justamente o medicamento, a cirurgia, o leito de UTI, e gasta muito com a máquina pública, que é com o pessoal. Então, essa má gestão, ela prejudica ainda mais o atendimento da saúde e vai se deteriorar cada vez mais se nada for feito. Então, a busca aí é sempre a garantia do acesso ao direito e a sustentabilidade do sistema? Com certeza. É equilibrar o atendimento à população com a gestão do recurso público de forma eficaz para que isso ocorra. A administração pública ela sempre se vale de um princípio da reserva do possível, né? Ou seja, nós temos um recurso limitado para oferecer todos os serviços previstos todos os direitos previstos na Constituição e principalmente todos os serviços de saúde, né? Mas as decisões dos tribunais, o entendimento que prevalece é da garantia do direito à saúde, né? Porque se valer sempre desse argumento, a saúde nunca vai ser implementada. Mas esse argumento, doutor Tiago, quase todos os tribunais têm dado por vencido e nem o utilizam mais. Por quê? O FONAJUS, que é o Fórum de Saúde ligado ao CNJ, ele começou a dar treinamento para os tribunais, para o Ministério Público, tudo isso. Por quê? Quando uma secretaria, um município diz eu recebo pouco recurso da saúde, ele está recebendo pouco porque ele produz pouco. Porque o recurso da saúde é proporcional à tipologia da saúde daquele município. Então, o que ele tem que fazer, ele não faz. Ele não faz o dever de casa dele para que o Ministério da Saúde possa enviar o recurso. E isso é um sistema, não tem como burlar esse sistema. Os números que são enviados, Rose, não são os números reais da população que precisa do serviço. Por quê? Eles não lançam esses números, esses dados, no sistema. E por que não fazem isso? Porque não tem computador. Olha só, que coisa mais primária dizer que um município está recebendo 2, 3 milhões a menos porque não tem um computador que custa aí, sei lá, é baratíssimo hoje, né? Colocar um computador e informatizar toda a rede. E aí, a gente não quer aqui fazer nenhum juízo de valor, mas nós ficamos pensando, será que é por acaso? Será que é proposital? Será que só nós sabemos disso? Que tem que tirar para todo, né, todo habitante daquela região, a carteira do SUS? Será que só eu sei disso? Vocês aqui, o promotor? Todo mundo sabe disso. Tem que tirar sim. Tem que saber qual é a tipologia, né, de saúde daquele município. Tem que investir na porta de entrada, que é a porta mais importante, que é a saúde primária. A saúde primária não pode ter cargos de confiança, cargos que não estão habilitados. Temos que colocar lá a enfermagem. Ela é extremamente importante, essa porta de entrada. Nós não teríamos os hospitais lotados, nós não teríamos fila em lugar nenhum se nós tivermos os agentes de saúde cobrindo cada região de saúde. Porque, olha, eu não sei se todas as pessoas sabem disso, mas a promotoria eu sei que sabe. Todo município é dividido em região de saúde. Aquela região de saúde, ela tem que ter os agentes de saúde, que são pessoas que não precisam ter uma formação de enfermagem. O ideal seria que tivesse o técnico de enfermagem, mas não precisa ter. A lei que criou o agente de saúde diz que não precisa ter. E o que ele faz? Ele visita as pessoas, ele sabe quem mora naquela casa e ele, na ficha dele, ele coloca, ó, tem uma criança constantemente com febre, ou tem um idoso que não está conseguindo se mover, tem uma pessoa com uma ferida aberta há tanto tempo. É o primeiro diagnóstico que é feito. E aí, se todas as regiões estão cobertas por agentes de saúde,
essa radiografia é levada para a unidade básica de saúde, porque cada grupo de agente é ligado a uma unidade básica de saúde, e essa unidade básica de saúde vai procurar atender esse paciente. Agora, se um diabético não é atendido em prazo hábil, aquele machucadinho dele vai virar uma ferida, ele vai parar no macro ou no socorrão e terá a perna amputada. Isso é um crime que o Estado deveria indenizar. Inclusive, doutora Rose, eu acho que a gente tem que investir mais nessa questão de começar a responsabilizar duramente o Estado aqui. Você cortou a perna de uma pessoa, você provocou uma lesão corporal grave, você precisa indenizar. Na hora, e nós, advogados sanitaristas, já estamos fazendo isso com força no Brasil inteiro, porque só dessa forma nós vamos conseguir fazer com que cada unidade da federação repense que ela é responsável, sim, não só pela tutela prisional, como eles acham, mas sim pela tutela em saúde de cada paciente daquela região. Né? Sim. Rose, é isso, Ellen. O SUS, ele, dando um exemplo prático, né? Um atendimento hoje que é prestado no hospital. O prontuário feito do paciente, ele tem que ser muito bem preenchido. O assistente social que visitar aquele paciente tem que lançar no prontuário que ele atendeu. O psicólogo que atendeu o paciente tem que lançar no prontuário que atendeu o paciente. O medicamento de pirona, se for uma dipirona que for dado ao paciente, tem que ser lançado no prontuário do paciente. O médico que atendeu de manhã, lança. O médico que atendeu à tarde, lança. O enfermeiro, ou seja, ele tem que ser completo. Por quê? Ele vai para o setor do hospital que vai faturar aquele prontuário, e esse prontuário é lançado no sistema do Ministério da Saúde, que observa tudo o que foi feito daquele paciente. E destina ao município o dinheiro que foi gasto com aquele paciente. Então, quando a doutora Clanir coloca que muitos municípios ou estados não lançam, de fato, esse atendimento, é verdade. Porque a gente não sabe se é por falta de computador, como a doutora Clanir coloca, ou por desconhecimento, né, de que isso não é importante, e acaba prejudicando o próprio município, né? Então, por exemplo, aqui em Imperatriz, nós temos ainda falta de leito de UTI. E quando o Ministério Público propõe uma ação, a primeira coisa que o Ministério da Saúde diz: nós não temos dados dessa demanda. Os leitos que aí estão são suficientes. E por que hoje é suficiente? Porque não foi lançado pelos hospitais que está faltando leito. Exatamente. Então vai sempre faltar. Se os hospitais públicos e privados não informarem que os leitos estão ocupados e que tem paciente aguardando, o Ministério da Saúde não vai saber. E se ele não faz, ele não vai implementar. E uma das questões que pode solucionar muito a questão da saúde é a hierarquização que a doutora Clanir coloca, que 80% do atendimento da saúde, 80%, ele tem que ser prestado pela atenção básica. Sim. Aí não chega na alta complexidade, se aqui for bem feito, exatamente, não é? É a prevenção. E a alta complexidade é sempre muito mais cara. É o agente de saúde, ele tem que trabalhar com a prevenção para não deixar complicar aquele caso de saúde. Se complica, ele tem que ter um atendimento primeiro na unidade básica de saúde, porque a atenção básica ela tem que ser responsável por 80% dos atendimentos. Sim. 20% é média e alta complexidade. Agora, não adianta eu ir no hospital de média e alta complexidade, que é o caso do pronto hospital aqui do município de Imperatriz, e eu fiscalizo o hospital toda semana, eu chego com um paciente, por exemplo, com diarreia. Esse paciente ele tinha que ter ido onde? Na UBS, para ser atendido. Obviamente, tem casos de diarreias graves, que é um quadro mais grave, que ele tem que procurar um hospital. Ou um caso de dengue, também, se não for uma dengue hemorrágica, uma dengue normal, ele tem que ser atendido onde? Na UBS. Infelizmente, a atenção básica hoje não funciona. Como a doutora Clanir coloca, o agente de saúde ele não vai visitar a família, ou ele procura a unidade básica de saúde, ou não tem o medicamento, ou não tem o médico, ou não tem o profissional que vai atender. Esse paciente, então, que tinha que ser atendido na atenção básica, ele procura a média e alta complexidade. E aí o sistema, quando ele não funciona na base da pirâmide dele, ele cai.
Então, isso é extremamente importante, que as pessoas saibam que a porta de entrada é a unidade de saúde. Elas precisam brigar muito mais para que a unidade de saúde dela esteja funcionando do que qualquer hospital. Porque a unidade de saúde faz exatamente isso que o doutor Tiago falou, previne, trata inicialmente, e é muito fácil tratar qualquer enfermidade de forma preventiva ou inicial. E por isso que nós temos, e isso é um dado assim terrível. Se vocês observarem, olhem quantas pessoas nós temos, né, mutiladas, andando com muletas, em cadeira de rodas. E um outro dado mais alarmante, e aí a gente volta no início, né, dessa nossa conversa, quando o doutor Tiago disse, não, saúde não é só isso, né? É um bem-estar também, não é isso? E esse bem-estar é promovido pelo quê? Por transporte adequado, por escola, por acesso à escola, não é isso? Por menos estresse, né? Nós não podemos... Acesso à informação, né? Acesso à informação, tudo isso. Quando tudo isso é negado ao cidadão, ele vai ficando doente e ele tem um membro e vai ficar com uma sequela. Depois disso, o que ele faz? Depois disso, o que ele pode fazer? Por exemplo, há pouco tempo, né, a gente tem esse relatório, 9 pessoas na idade entre 32 a 48 anos foram mutilados, braço e os outros pernas. O que ele vai fazer da vida? Ele pode trabalhar, ele vai ser aceito, ele vai conseguir... Não. Então, quem é que pega esse cidadão? Porque para ele qualquer cidadão serve. Quem é que pega? O crime organizado, onde se vende drogas. Por isso que o crime organizado hoje, nesse país, tem um exército que o Estado brasileiro não consegue mais combater. E não adianta ele dizer que ele está fazendo isso e aquilo, porque ele não consegue. Porque aquele cidadão que foi para lá, ele já está muito, muito revoltado com o Estado, porque o Estado o penalizou por algo que ele não tinha nenhuma culpa, né? Por erro do Estado, por falha do Estado, ele passou a ser uma pessoa incapaz de ir para o mercado produtivo. E aí, ele quer saber de mudar de vida? Não, porque ele sabe que ele não tem outra opção. E essa é uma pesquisa que até o IPEA publicou, que quase que 50% dos soldados, né, que eles chamam de soldados, do crime organizado, né, que vende droga, que fazem coisa ilícita, são pessoas que foram mutiladas pelo próprio Estado. Eu queria só complementar uma questão aqui da doutora Cleni, que é talvez uma solução para a questão da saúde no Brasil, que eu penso da seguinte forma. Os políticos, de um modo geral, os gestores públicos, ele tem que pensar a saúde não como despesa, não como gasto, sim, mas como investimento. A partir do momento que você investe em prevenção da doença, em prevenção do tratamento, no atendimento precoce, você diminui o número de pacientes enfermos, debilitados, que vão ocasionar o que a doutora Clenir disse, que é menos pessoas trabalhando, uma sociedade menos produtiva. Isso. Uma sociedade mais saudável, sim, por consequência, é uma sociedade que produz mais, o Estado vai crescer. Então, a saúde é investimento. A saúde é investimento. Com relação à judicialização, a judicialização ela tem duas facetas. A primeira dela é uma faceta positiva, porque a partir do momento que o nosso ordenamento jurídico fez a opção de que a saúde é um direito e não uma opção do gestor público, ela passa a ser exigida, né? Então, isso é natural, a judicialização, porque ela não é uma opção, sim, do prefeito da cidade, é um dever. E se ele não está fazendo, eu vou exigir. Então, eu vou judicializar. E a segunda faceta, que é negativa, é de que a política pública não está sendo feita de forma correta.
quando eu tenho uma falência de uma política pública, que hoje a gente pode dizer que o serviço público de saúde ele está falindo, a consequência é a judicialização, né? Quando um sistema não funciona, se o poder executivo não funciona, o remédio da população é procurar o poder judiciário. Até porque quando procura, certamente já esgotou toda a possibilidade de resolutividade administrativa. Exatamente, eu concordo plenamente com o doutor Tiago, que é exatamente isso. A judicialização ela é uma consequência, ela não é um fato. Não foi fácil o cidadão comum chegar até o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o poder mais burocrático, mais fechado, mais discriminador, mais machista, mais patriarcal. Pode colocar todos esses adjetivos que criam barreiras para o cidadão comum. O cidadão comum não tem nem roupa para poder ir, porque muitas vezes ele é barrado. Nós mesmos já tivemos 2 casos que fomos lá enfrentar o tribunal porque o cidadão que estava tentando entrar não tinha calçado e eles não queriam deixar ele entrar. Esse acesso é conquista. Então, e aí como nós vamos falar em retroceder? Inclusive é o tema do nosso congresso, é esse. E foi uma quebra de braço muito grande com o Fonajus, porque ele estava indo nesse caminho. Tanto que, se vocês observarem, demorou vir a marca do Fonajus ali, porque eles queriam tratar o tema da desjudicialização. Falei, como assim? Demorou muito tempo para que o cidadão comum entendesse que o Ministério Público está ali como aliado dele, para fazer cumprir a lei, né? Ele está ali para isso. E ele não, ele tinha aquela imagem de que o promotor ia prejudicá-lo, ia fazer isso, ele ia ser processado, porque o cidadão comum, ele é o tempo todo, doutora Rose, ameaçado com essas lendas que ainda se espalham por aí. Olha, não vai no Ministério Público, vai arranjar uma confusão. Não é verdade. O Ministério Público é um órgão que exige, e eu sou uma pessoa que vivo dentro do Ministério Público, de todos os Ministérios Públicos, dou trabalho para eles o tempo todo, porque eles são, na verdade, o amparo que a população tem, entendeu? Para reivindicar e brigar por esses direitos. E se a judicialização é só uma consequência, nós vamos acabar com a consequência? Vamos deixar a causa sendo proliferada? Aí eles falam assim, não, mas acontece que tem sentenças que desequilibram o orçamento público. Sério isso? Como assim? Não, quem desequilibra o orçamento público é um órgão chamado Anvisa, porque não cumpre o que está lá no próprio ordenamento interno dela. Ela pega esses medicamentos chamados de alto custo, que se inclui aí a OPME, né, que é órtens e próteses e demais medicamentos de alto custo, aprovam, fazem todos os testes, aprovam o medicamento. O que a lei diz? Não é medicamento off-label. Ele foi aprovado, então o médico pode prescrever aquele medicamento. Mas a Anvisa sabe que o medicamento, a OPME, se não sofrer o preço da tabela CEMED, que regula e precifica tudo, né, da saúde, quem está produzindo vai cobrar do jeito que ele quiser, porque a lei permite que ele venda o produto dele pelo preço que ele quiser. E o preço que ele quer é sempre lá em cima. Por isso que toda a inovação da saúde, doutora Rose, é caríssima, quando deveria ser barato, que a inovação vem para quê? Para melhorar a área da saúde, não é isso? E ela é caríssima. Por quê? Porque o laboratório, porque a indústria farmacêutica é a indústria mais poderosa do mundo. Ela quer ganhar dinheiro, ela não quer nem saber se você vai morrer ou viver, ela quer ganhar dinheiro, e por isso que eles também não são patrocinadores no nosso evento, não financiam o nosso evento, tem pavor a mim, publicam artigo falando de mim, e eu pouco estou me importando com isso. Mas ela é essa indústria que influencia o preço.
Não é o médico que prescreveu o medicamento que está ali. Não, ele faz parte da máfia. Não, ele está tentando salvar o paciente dele. Quem tem que precificar aquilo ali é a Anvisa, a Conitec, tem que entender que aprovou, incorpora, porque na hora que incorpora tem que precificar. E aí nós não teríamos. E se não incorpora, vai judicializar. E é o único caminho para resolver para o paciente. Só tem esse caminho para resolver, não tem outro. Então, a judicialização acaba sendo uma consequência do próprio sistema. É uma consequência do próprio sistema. A judicialização é consequência das políticas públicas ineficientes, da ausência de leito, da ausência de informação. Uma outra coisa, o hospital particular acha que ele pode viver do jeito que ele quiser, não tem que informar nada a ninguém. Ele tem que entrar no sistema e informar, porque é através dessa informação no sistema que a promotoria vai saber qual é a tipologia, o que está faltando. O Ministério da Saúde vai dizer, não, realmente precisa de leito lá. Mas não querem, entendeu? Não tem conhecimento e essa é a questão do direito sanitário. Ele existe exatamente do lado das normas jurídicas, mas também das cautelas sanitárias que precisam ser implantadas nesse país de forma muito urgente. Infelizmente, nem são cobradas. E a importância desse podcast, e até nossa também como profissionais do direito, eu acredito que seja a informação de tudo que eu ouvi aqui hoje no nosso Podjus. Se as pessoas souberem do direito delas, se elas souberem que elas não devem se deslocar até um pronto-socorro, mas que elas devem chegar num posto de saúde e exigir que eu tenho o meu direito, é aqui que eu devo ser atendido. E saber que não sendo atendido, eles podem procurar a promotoria ou a defensoria para exigir aquele direito. Ou um advogado, eu tenho certeza que mudaria muito a realidade. A informação é extremamente necessária para que, de fato, essas políticas públicas sejam implantadas, né? E a promotoria, os advogados, defensoria, judiciário possam, de fato, fazer o seu trabalho. Como a Rose colocou, existe uma decisão judicial. Ela estabelece ali que ela deve ser cumprida. Onde é que ela para? Onde é que ela deixa de ser cumprida? Não é que falta... vamos lá, vamos determinar a prisão do secretário de saúde. Vai resolver? Ele pode ser preso, mas é na política pública. Precisa, de fato, ali fazer com que essas políticas funcionem. Só vão funcionar se houver reclamação, informação, né? Sim. E aí o nosso papel é extremamente importante. Direito... Pois não. E com relação ao Ministério Público, é importante a gente destacar aqui que como ele atua para a população, é o nosso dever fazer isso. A nossa promotoria aqui em Imperatriz, ela facilita o acesso. Sim. Nós não exigimos que a pessoa vá até a promotoria para ser atendida. Nós colocamos o nosso WhatsApp à disposição e ela não precisa sair da UBS para ser atendida pelo promotor, ela não precisa sair do hospital para ser atendida pelo promotor, ela pode estar onde ela estiver. Pelo WhatsApp, a gente atende, a gente colhe as informações, colhe os depoimentos, exige os documentos para propor a ação para garantir o direito daquela pessoa. É uma forma de facilitar, porque hoje o WhatsApp, o e-mail, ou enfim, todos os veículos de comunicação são muito utilizados por todo mundo. E para quem não tem essa ferramenta, ela pode se deslocar à promotoria, que será atendida da mesma forma. Ou se preferir, prefiro falar pessoalmente com o promotor. A gente está à disposição para atender. E nas visitas que fazemos às UBS, aos hospitais, também fazemos ali os atendimentos, colhemos as informações para que isso seja feito. Eu quero destacar o papel do Ministério Público, estou aqui como promotor, mas tenho certeza que vocês, como advogadas, fazem da mesma forma e buscam o direito dos pacientes de vocês da forma possível. E a defesa também, de médicos, de clínicas. Justamente. O outro lado, né, da moeda também sempre existe. Claro. E a implementação da política pública, de fato, ela, enquanto ela não ocorrer de forma efetiva, a judicialização ela não vai diminuir. Então, se nós precisamos de mais recursos para a saúde, que esse recurso seja bem gerido e, por consequência, nós vamos ter menos judicialização. O direito sanitário nos é muito caro. Nos é caro no sentido do grande valor, né? Que há. Essa temática, se nós ficássemos aqui um dia, não esgotaríamos. Nos é caro individualmente,
porque enquanto indivíduo precisamos, né, do acesso à saúde, nos é caro também enquanto advogados e advogadas, operadores do direito, sanitaristas. E para nós foi uma honra podermos ter a chance e a oportunidade de conversarmos com pessoas tão atuantes no direito sanitário, com experiências relevantes e que certamente contribuíram de forma muito efetiva para quem nos acompanhou aqui no PodJus, entendendo que direito é direito e ele deve ser respeitado e deve prevalecer. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade.